Boa noite a todos. Mais uma vez nós juntos aqui para louvar o Senhor. Hoje de uma maneira um pouco diferente do que nós já estávamos fazendo. Muito melhor. Ainda não é o ideal, mas já deu para sentir aquele prazer de poder cantar com o Ministério de Música. Tem poucos irmãos, mas alguns irmãos aqui sentados, né? Mantendo distância, com máscara, né? Fizeram a higienização, estão participando com a gente conforme foi autorizado, né? E pelo decreto do nosso governador. Então, está seguindo aí todas as exigências do Ministério da Saúde, e a gente está aqui nessa noite para celebrar o nome do Senhor, né? Que a gente possa, nas nossas casas, vocês estão em casa, possam estar aí sentindo esse desejo de poder estar, né, cultuando ao Senhor, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Quem estiver em casa, quiser trazer sua Bíblia em casa e poder abrir sua Bíblia, no texto que nós vamos meditar nessa noite, já vai abrindo o livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. A gente vai ler até o versículo 17. Então, texto de 2 Reis 6, de 8 a 17. É o texto que nós iremos trazer a nossa meditação nessa noite. Então, que a gente possa, depois o pessoal vai me ajudando aí com o tempo, tá? Para ele não perder. A gente tá com o tempo aí, vai falando para a gente aí, para a gente não se perder no tempo aqui. Ok? Então, você que está conosco nessa noite, muito obrigado. Muito bom poder adentrar a tua casa nessa noite. O pessoal da igreja, aqueles que também não são da igreja e estão nos assistindo, nos prestigiando, alguns irmãos que puderam vir. Então, nessa noite você possa estar celebrando o nome do Senhor, cultuando a Deus neste tempo difícil que nós estamos passando, nesse tempo de pandemia. Como o pastor disse, um tempo que Deus não nos abandona, um tempo que Deus não nos deixou, um tempo que Deus está nos ensinando muito. Deus está nos ensinando o quanto nós precisamos, o quanto nós necessitamos e dependemos dele. Que o dinheiro do homem, que o poder do homem, que a inteligência do homem não é nada diante da grandeza do Senhor. Porque se fosse, esse problema já teria sido resolvido. Ele só pode ser resolvido de uma forma: no tempo e na vontade soberana do nosso Deus. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus, e tudo está debaixo da sua soberana vontade. Texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual de nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um de seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Guarde essa palavra: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A gente lê até o versículo 23, mas depois você na sua casa pode ler aí para
saber como foi o desfecho de toda essa história. Mas até esse versículo é o importante para aquilo que nós queremos trazer para o teu coração nessa noite. Quero que você possa orar agora, colocando o teu coração, a tua mente, a tua vida na presença do Senhor agora, porque o Senhor quer falar com você. O Senhor tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Os seus olhos espirituais estão abertos, ou você está em desespero diante de toda essa circunstância? Então nós vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós nos rendemos diante do Senhor, nós nos alegramos de estar aqui, ó Pai, de uma maneira um pouco diferente, melhor do que antes, e louvamos ao Senhor por isso, e que o Senhor continue, ó Pai, nos abençoando, para que logo a gente tenha condições, Senhor, de nos reunir como igreja do Senhor, em um local fisicamente onde todos possam estar congregando, cantando, louvando e ouvindo a palavra do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, ó Pai, fala conosco nessa noite, fique conosco da maneira que nós estamos fazendo, ó Deus, o Senhor possa estar agindo em nosso coração e nas nossas vidas. Nós nos colocamos, eu coloco o meu coração, a minha vida, a vida de cada pessoa que nos escuta, nos acompanha nessa noite, que o Senhor possa falar ao coração dela, que ela seja, ó Pai, ricamente edificada, não por mim, mas pela palavra do Senhor, que ela é poderosa, viva e eficaz e não volta vazia. Então nós nos rendemos e nos colocamos diante do Senhor nessa noite, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. É uma história que nos traz um grande ensinamento, essa história dessa experiência de Eliseu e de um dos seus servos, Geazi, que estava com ele e teve uma experiência tremenda diante do Senhor e um grande aprendizado, e nós vamos aprender algo nessa noite também. E nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, nesses dias de tantas adversidades, nós às vezes nos preocupamos, às vezes até angustiamos o nosso coração, né? Então nessas situações adversas da nossa vida, nós somos muito tendenciosos a olhar a nossa situação, aquilo que nós estamos vivendo, com os nossos olhos carnais. Nós somos tendenciosos a fazer isso. Quando nós estamos passando algum certo tipo de dificuldade, problemas de difícil solução, o que a gente faz? A gente começa a pensar, a tentar achar algumas alternativas para a resolução do problema. A gente tenta com os nossos olhos carnais achar alguma saída, uma questão difícil, talvez até que saia até da nossa capacidade. E aí quando acontece isso, uma dificuldade tão grande, que sai da minha capacidade de resolver, aí pior ainda. Por quê? Como que você fica? Como que eu fico? Quando os meus olhos espirituais estão fechados e eu não consigo ver saída. Eu fico angustiado, desesperado às vezes, essa é às vezes a nossa reação. Ficamos procurando ajuda em lugares errados, em pessoas erradas. Por que isso acontece conosco quando a gente passa por essas dificuldades e nós nos sentimos tão limitados? Porque pode estar faltando para mim e para você uma intimidade e uma confiança em Deus. Um momento de a gente lançar a nossa confiança e descansar no Senhor. Mas eu não consigo, porque os meus olhos espirituais estão fechados, porque eu não estou tendo intimidade com Deus. A partir do momento que eu passo a ter intimidade com o Senhor e uma confiança no Senhor, automaticamente os nossos olhos espirituais estarão abertos. Mas nesse caso, quando a gente não consegue ver, os nossos olhos ficam fechados. A gente não vê nenhuma possibilidade de saída, e até mesmo às vezes da intervenção de Deus. Não achamos nem que Deus vai dar conta de resolver essa situação. Talvez eu e você estejamos tão preocupados com amanhã. O que vai ser? Vai ficar mais um mês, 2 meses? As empresas não vão aguentar, e aí vai passar fome, vai faltar emprego. O que vai acontecer? É muita incerteza. Mas o que eu posso fazer para mudar esse cenário? Nós estamos nos esforçando o máximo para fazer o melhor, nos prevenindo, nos cuidando, fazendo o que nós estamos fazendo, né? Reclusos na nossa casa. Mas mesmo assim, o vírus está aí, o problema está aí,
E às vezes eu não consigo ver a saída, porque quando eu tenho intimidade com o Senhor, meus olhos se abrem. Eu quero lembrar você de algo, de que Deus, Ele pode todas as coisas. Eu não posso me esquecer que a palavra do Senhor diz que para Deus nada é impossível, nada é demasiadamente difícil para Ele resolver. Eu quero nessa noite, gostaria que você prestasse muita atenção em algumas características que eu vou passar. Eu quero falar com você que numa situação de difícil solução, quais são as reações de dois grupos de pessoas? Eu quero que você tente, você que está me ouvindo, o pessoal que está aqui junto com a gente, nos acompanhando aqui, o pessoal que está em casa, eu quero que você tente se encontrar em um desses dois grupos. O grupo que tem os olhos espirituais fechados e aqueles que estão com eles abertos. Nós vamos ver a reação de cada um deles numa situação de difícil solução, talvez como essa que eu e você estamos vivendo hoje. Não só como morador de Sanclerlândia, de Goiás, do Brasil, mas do mundo. O mundo está sofrendo. Quero começar falando sobre um grupo. O grupo que tem os olhos espirituais fechados. Vamos ver o que diz, lembrando aí, relendo aí o versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos agora?" Qual que é a primeira reação desse jovem, e a minha e a sua, quando nós olhamos e vemos uma situação muito complicada para nós? Eles viram um exército. Então, para capturar um homem, o rei da Síria convocou um exército de carros, cavalos, toda a sua tropa estava ali para prender um homem. E Geazi, ele assustou, né? O que vai ser de nós agora? Então a primeira reação de quem tem os olhos fechados, os olhos espirituais fechados, é que ele tem medo. Ele sente medo diante da situação. E esse medo, eu vou fazer uma sequência de quais são as reações e as ações de cada uma dessas pessoas que têm os olhos espirituais fechados. E a primeira é medo. E consequentemente, o aumento desse medo pode se tornar em desespero, porque não vê saída. Olha, parece que não tem saída, o que vai fazer agora? O que faremos? É o que ele pergunta: Eliseu, meu Senhor, o que faremos agora? O que será de nós? Olha aí, um grande exército vem para nos destruir. E talvez você olhe a situação hoje que nós estamos vivendo e diga: olha aí como que está. O que vai ser de nós? Como é que vai ser o meu amanhã? Será que eu vou ter trabalho? Será que esse vírus vai pegar alguém da minha família e vai me tirar alguém que eu amo? É muitas incertezas. E a gente olha e vê um cenário que nos assusta. E a gente começa a ter medo, porque os nossos olhos espirituais estão fechados. E esse desespero, esse medo, esse desespero, é porque eu vejo o tamanho do meu problema. O problema se torna muito grande para mim. Eu começo a olhar o tamanho do problema. Lembra lá de Pedro, quando ele no barco vê Jesus vindo, os discípulos assustam, pensam que é um fantasma, e começa a gritar, e Jesus: calma, sou eu. E Pedro fala: se é o Senhor mesmo, me manda aí ter com o Senhor no meio do mar. Ele: então venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as ondas. Só que o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a olhar o tamanho das ondas que vinham. O mar estava as ondas muito altas, e ele começou a ter medo. Quando ele olhou o tamanho das ondas, o tamanho do problema, onde ele estava, ele desviou o olhar de Jesus. E eu te falo, não desvie o olhar do Senhor Jesus, porque o dia que você tirar o olho do Senhor, você afunda. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele começou a submergir, porque ele tirou os olhos e começou a olhar o tamanho do problema. E quando a gente vê o tamanho desse problema, a gente começa a buscar ajuda no homem, em alguns lugares, trazendo situações difíceis sobre a nossa vida.
Com isso a gente passa a ter uma grande tristeza. E outra reação também, a gente acredita que este problema não há solução. A gente começa a pensar nisso. E diante de tudo isso, por último, são várias reações que a gente pode pensar, mas eu enumerei apenas algumas para a gente poder pensar. Eu quero apenas que você reflita como que você está se comportando neste tempo de pandemia. Como que está o teu coração? Onde seus olhos estão abertos ou estão fechados? E por último, a pessoa não se esquece do problema. Quando a gente vê um problema de difícil solução e os nossos olhos espirituais estão fechados, a gente não vê saída, a gente olha para o tamanho do problema, a gente fica com medo, desespero, a gente busca ajuda em lugares errados, a gente fica triste, a gente acredita que não há solução, a gente não se esquece do problema. Você que está em casa, você já ficou alguma noite, ou algumas noites sem dormir, por causa de um problema? Já, né? Porque eu já fiquei. Eu tenho certeza que aqueles que estão conosco aqui também, os irmãos que estão com a gente, também já ficaram alguma noite sem dormir, pensando em algum problema. Os nossos olhos estavam fechados, a gente não conseguia ver. Vamos ver agora aqueles que estão com seus olhos espirituais abertos. Qual é a reação? Vamos ver o que diz o versículo 17. Vamos falar do versículo 16 em diante, porque o profeta traz uma palavra muito boa também. O profeta responde, né? Ele perguntou: o que faremos agora, Senhor? E o profeta responde: não tenha medo. Não tenha medo. Estou dizendo para você que está me acompanhando: não tenha medo. Não tenha medo. É o que o profeta fala. Mas o profeta estava com os olhos espirituais abertos. E diante de uma circunstância tão difícil, impossível, aos olhos do jovem que estava com ele, ele diz: não temas, não tenha medo. Vamos continuar o versículo 16. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que todos eles. Amém? Você que está em casa, diga amém. Aquele que está com você, aqueles que estão com você, são muito maiores do que aqueles que estão contra você, do que os seus problemas, as suas dúvidas. Mas o jovem deve ter pensado: meu senhor ficou doido, somos só nós dois, olha lá, o tamanho do exército. E ele diz: nós somos mais do que eles. E aí o versículo 17 diz o seguinte: Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E eu peço ao Senhor nessa noite, que Ele possa abrir os nossos olhos nessa noite, para que nós possamos ver a glória do Senhor em toda essa pandemia, essa dificuldade e tudo que nós estamos passando. Que a gente seja capaz de ver essa glória do Senhor sendo manifesta. Continuando o versículo. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou para as colinas e viu cavalos e carros, um grande exército de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Por isso Eliseu estava dizendo: os que estão conosco são muito mais do que aqueles que estão com eles. Então aquele que tem os olhos espirituais abertos, quando ele passa por situação de difícil solução, ele fica tranquilo, ele tem tranquilidade. Foi o que Eliseu diz: não tenha medo, não temas. Essa pessoa que tem os olhos espirituais abertos, ela acredita na ação de Deus. Ela acredita que em todo momento Deus vai estar agindo, Deus vai estar tratando, Deus vai estar trabalhando na vida dela, Deus vai estar trabalhando em prol da solução, da resolução daquele problema, daquela luta que ela está passando. Ela tem confiança nisso, ela acredita. Por quê? Porque ela sabe que Deus é grande e o problema é pequeno para Deus. Amém? O problema é pequeno demais para um Deus tão grande. Como é que está o nosso tempo aí? O senhor ainda tem mais 5 minutos. Ok, fechando aqui então.
Deus grande e problema pequeno. Confiança em Deus e não no homem. Eliseu não estava confiando em nenhum homem. Ele estava tranquilo porque Deus estava com ele. Havia um grande exército de Deus ali, com carros, cavalos e carros de fogo, um grande exército. Aquele exército sírio não seria nada diante do exército do Senhor. A pessoa que tem os olhos espirituais abertos, ele vê o cuidado de Deus. Ele vê o cuidado, o amor que Deus está tendo sobre nós. Deus está cuidando. Deus está cuidando da tua casa, creia nisso. Deus está cuidando da tua família, creia nisso. Abra os seus olhos nessa noite e veja a glória do Senhor sobre a sua vida. E uma frase que foi falada talvez por todos os pregadores nesses dias, em todas as lives, nós mandamos tudo para estar lá no YouTube, você pode acompanhar. Todos nós falamos uma frase: Deus está no controle de tudo. E eu creio que todos os pregadores vão dizer essa frase, porque é algo que nós estamos tentando colocar no teu coração. Não tenha medo, porque Deus está no controle de tudo. Aquele que tem os olhos espirituais abertos, ele tem certeza e convicção de que Deus está no controle de tudo. Ele vê a ação e o cuidado de Deus, e ele tem alegria, ao invés de murmuração. Talvez você está dizendo, né? É tão ruim ter que usar essa máscara. Quem gosta de usar máscara aí? Está em casa, quem gosta de sair de máscara? Estou sofrendo muito nesses dias. Estava ali cantando, louvando ao Senhor de máscara, que coisa horrível. Mas eu estou alegre, porque mesmo de máscara estou adorando ao Senhor nesta noite. Né? Mesmo de máscara eu posso seguir a minha vida. Deus está cuidando de mim. Eu não posso reclamar, eu tenho que estar alegre. Porque mesmo diante de tudo isso aí, Deus está mexendo com o mundo, meus irmãos. Deus está balançando o mundo, dizendo: olhem para mim, esqueçam um pouquinho o egoísmo de vocês, o problema que vocês têm tanto, se preocupado em ganhar dinheiro e tanta coisa. Olhem para mim, eu preciso do seu tempo. Deus está nos chamando para isso. E por último, a dependência de Deus. Aquele que tem os olhos espirituais abertos, ele depende de Deus, a todo momento. Ele vive na dependência de Deus. E eu quero pensar com você nessa noite: em qual grupo eu me enquadro? É uma pergunta para você pensar. Em qual desses dois grupos eu me enquadro? Naqueles que estão com os olhos espirituais fechados, ou aqueles que estão com os olhos espirituais abertos? Quando eu vejo um problema de solução, eu me desespero ou eu fico tranquilo? E como anda a minha intimidade com Deus? São perguntas para mim poder pensar um pouco, refletir sobre o que nós falamos nessa noite. Quando Deus abre os olhos daquele jovem, ele vê a glória do Senhor. Se você quer ver a glória do Senhor, você precisa ter mais intimidade com Deus, mais tempo com Deus. Aplicando tudo isso ao meu coração, em toda e qualquer situação, nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais bem abertos, para ver a ação e a direção de Deus, aprendendo que a intimidade, ela leva à confiança, e consequentemente, os meus olhos estarão abertos para ver a intervenção e a ação de Deus sobre a minha vida. Eu aprendo também nessa noite que eu não preciso de nunca me desesperar, eu sempre preciso confiar que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus é poderoso e que Deus que está comigo é maior do que todos os meus problemas, as minhas lutas. O maior que seja o problema, talvez o problema seu hoje não é a pandemia, é outra coisa, não importa. Importa que Deus pode resolver o seu problema e você precisa abrir os seus olhos e ver isso. Deus sempre cuida daqueles que nele confiam. Lembre-se, Deus cuida de você se você aprender a confiar nele. Deus tem todo esse cuidado. É isso que eu aprendo nessa noite. Eu aprendo tudo isso. E eu louvo a Deus, porque Ele tem cuidado da minha vida e da sua vida nessa noite.
E quero te dizer também, se por um acaso você se encontra no grupo daqueles que estão com os olhos espirituais fechados, quero fazer uma oração para que Deus abra os seus olhos nessa noite, como Ele... Espera um pouquinho que caiu e vai voltar um segundinho. Só Ok. você fazer a oração. Pode ir falando, mas... Ok. Caiu ali quando a gente fazer a oração. Mas eu quero orar por você nessa noite. Eu quero dizer para você nessa noite que da mesma forma que Eliseu orou para Geazi e diz, abra os olhos dele, eu quero orar para que Deus abra os seus olhos nessa noite e você veja a glória do Senhor, mostrando que este problema é pequeno diante da glória dele, de tudo que ele vai fazer neste mundo. Vocês têm em casa, feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, colocamos as nossas vidas, colocamos o nosso coração. Somos tão pequenos diante do Senhor, diante dos problemas que enfrentamos. Mas o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso. Eu quero, ó Pai, que nessa noite o Senhor abra os meus olhos. Abra os olhos dos meus irmãos que estão aqui. Abra os olhos, ó Pai, dos meus irmãos que estão nos assistindo em casa nessa noite. Para que eles possam ver a glória do Senhor. Para que eles possam ver, ó Pai, a majestade do Senhor. Possam, ó Pai, confiar e crer que o Senhor pode resolver todos os problemas. Que não há nada fora do controle do Senhor, que possamos aprender a descansar no Senhor, que não fiquemos desesperados em nenhuma circunstância, mas que o nosso coração, Senhor, esteja totalmente tranquilo na presença do Senhor, na dependência, ó Pai, e na confiança de que o Senhor está trabalhando e agindo, e que tudo vai terminar bem, porque o Senhor está no controle. Abençoe as nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor nessa noite. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Abra os olhos de cada um deles para que eles vejam a glória do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência, estar com a gente. Né? Passar para o pessoal que vai continuar, né? A equipe aí. Mas que Deus possa abençoar a sua vida. E que logo, logo nós possamos estar aqui juntos. Né? Hoje foi uma experiência muito boa para mim. Eu estava sentindo muita falta de poder cantar, de poder estar com os irmãos. Né? Não foi toda a igreja, mas só de ver o Ministério de Música cantando aqui, a gente podendo cantar, né, ao Senhor juntos, já foi uma grande bênção. Você ore por isso, para que o Senhor abrevie esse tempo, em nome de Jesus.